E aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo aqui pro canal, mas esse vídeo é um pouquinho diferente, ele não vai ser análise de artigos, porque essa semana, não sei se ontem me mandaram esse link, eu só tive tempo de ver hoje, mas durante essa semana fizeram um react e refutaram o meu último vídeo, completamente destruíram ponto a ponto, vocês vão ver daqui a pouco. Tô com tanta vergonha que vou mudar pro Alasca e enterrar minha cabeça na neve. Isso aqui é um canal darwinista, esse rapaz eu acho que entrou em contato comigo, não tenho certeza se foi ele ou não. Os outros três eu não conheço, apesar que acho que esse último aqui, que é Vinícius Senna, ele também já entrou em contato comigo no WhatsApp, se eu não me engano. Foi bem educado, tudo beleza, e aqui ele não fala nada. Então, basicamente, quem fala são esses dois, que é Alisson e Francesco. Não sei se é Francesco ou se é Francesco. E vocês vão ver agora a grandíssima refutação que eles fizeram. Eu vou começar daqui, porque eles abrem o meu vídeo aqui antes, mas eles não deixam tocar. Ele sobe aqui, depois pula pra lá e não fala nada do meu vídeo. Aqui eles ficam falando de mim ao invés de falar do vídeo. E antes disso aqui tudo, eles estão falando do debate propriamente dito. Então é aqui que começa realmente a questão do meu vídeo. Então vamos analisar a análise deles e preste bastante atenção, especialmente na fala desse de baixo aqui. E aí eu vou soltar aqui para vocês reparar aqui, para ver se ele está falando realmente o que o artigo está trazendo. Com o artigo aberto. Não é agora como já que tinha falado, não é com um slide, não, é com o artigo aberto. Metabolismo primeiro, né? Que eles simulam a via glicolítica e da pentose, a partir de uma porrada de intermediários já prontos. Mas tudo isso só é possível acontecer, de acordo com o próprio experimento aqui na página 4, por causa do ferro. Se você for ver essa tabelinha, você precisa do íon de ferro 2 para formar 75% de todas as reações que ocorreram nessa compossoma, que é outra coisa que não existe na vida real, apenas nas simulações deles aqui. A maioria dessas reações simplesmente não acontecem com qual... Repare em dois... Presta atenção agora. No oceano primordial, o que mais tinha era ferro. O que Sandra... Calma. Esse é o ponto central, porque o argumento é precisamente esse. O problema é que o Alisson fez um cherry picking aqui e pegou só uma parte para não falar nem o que era o argumento. Olha só, indo aqui no meu vídeo, a gente pode ver o argumento para chegar naquilo, olha só. O problema é que na página 4 é dito o seguinte: os clusters que eles queriam formar nesse estudo não se formaram quando o ferro férrico, isso é o ferro 3+, foi substituído pelo ferro ferroso, isso é o ferro 2+. Porque o ferro ferroso, ele forma outras estruturas e não as que eles precisavam. Isso é, no experimento do artigo que o Hércules havia citado, aquele artigo que ele diz que pega barro, né, que não tem nada a ver com barro, e diz que esses clusters formam os primeiros metabolismos, bem rudimentar, bem basal, o artigo dele diz que isso só é possível com ferro 3+. Quando o ferro 3+, é substituído por ferro 2+, que é o ferro ferroso, os clusters não se formam porque o ferro 2+, ele forma outras estruturas do que a estrutura que ele precisa. Aí o argumento, isso é um problema. Por quê? Só que isso é um problema sério. Se você prestar atenção na explicação do Hércules, ele está defendendo uma hipótese chamada de metabolismo primeiro, que ele chama, apelidou ali de primeiro mecanismo, mas o nome da hipótese é metabolismo primeiro. Essa hipótese do metabolismo primeiro é estritamente dependente do íon de ferro 2+. Por exemplo, esse estudo aqui é considerado... É aí que eu chego no estudo que ele colocou. Ele propositalmente não colocou a explicação inicial. O meu argumento é que justamente que, de acordo com a mitologia evolutiva, os oceanos primordiais eram cheios de ferro 2. Mas o artigo do Hércules disse que os clusters não se formam em ferro 2, só em ferro 3. E é aí que eu faço aquela explicação toda, mostrando que 75% daquelas reações só acontecem em ferro 2+. Aí você percebe aqui na reação do cara de baixo, que olha a lógica dele. Então, ponto do cara, para tudo. No oceano primordial, o que mais tinha era ferro. O que Sandra... Então perceba, se no oceano primordial o que mais tinha era ferro, logo ele acabou de invalidar o artigo do Hércules, que diz que os clusters só se formam em ferro 3+. E ele ainda reforça isso. Uns minutinhos aqui pra frente, ele explica. Os oceanos da Terra primitiva, antes do Great Oxygenation Event, ou Presta Great atenção. Oxidation Event, dependendo da fonte, eles estavam cheios de ferro 2. E ainda hoje em dia, uma fração considerável de todo o ferro que é extraído no mundo, que tem importância até industrial, até na mineração, é ferro bandado, que é o ferro que se depositou quando justamente surgiu, evoluiu a fotossíntese, e o ambiente do oceano, que era um ambiente neutro do ponto de vista do potencial redox, ele começou a se tornar um ambiente oxidante. Então, o que acontece? O ferro tem 2 estados de oxidação, quer dizer, na verdade, 3. Ferro 0, que é o ferro metálico, o ferro 2 e o ferro 3. O ferro 2, ele é solúvel em água. O ferro 3, ele não é solúvel em água. Então, quando o ferro 2 ele foi oxidado ao ferro 3, ele começou a se depositar,
e ele formou os depósitos de ferro bandado. Então, o problema... Então, olha que interessante. Ele está argumentando que o oceano só ficou cheio de ferro 3 no Great Oxidation Event. E antes disso, o oceano era repleto apenas de ferro 2. Ele diz que o ferro 3 não é solúvel em água. Não vou cobrar isso dele, porque obviamente ele não entende muito de química, mas não é verdade. O ferro 3, ele é parcialmente solúvel em água, vai depender da solução. Tanto é que no artigo do Hércules eles usam cloreto de ferro 3, e é extremamente solúvel, ele até muda a coloração da água, enfim. Não vou cobrar a química desses caras, porque seria injusto da minha parte, mas o que ele está argumentando é o seguinte: se você procura aqui, Great Oxidation Event, presta atenção aqui nessa timeline. Pega lá, Wikipedia mesmo. Olha só, o que ele está argumentando é que o oceano só foi ficar cheio de ferro 3 que precipitou para o fundo aqui no Great Oxidation Event, há menos de 2,5 bilhões de anos, certo? O problema é que o que o Hércules está argumentando é que esse primeiro mecanismo que ele chama, né, o primeiro metabolismo, mais basal que ele coloca ali naquele artigo, ele teria acontecido aqui, ó, há mais de 4 bilhões de anos. Então, se esse rapaz aqui, o Francesco, não sei, estiver com a razão, e eu concordo com ele pela timeline evolutiva, os oceanos não deveriam estar cheios de ferro 3, ele invalidou o artigo do Hércules. Porque o artigo do Hércules fala claramente, e é o que eu coloco aqui no vídeo, que não seria possível formar os clusters com ferro 2. Nada se formou aqui, já estava tudo desde o início. O problema é que na página 4 é dito o seguinte: os clusters que eles queriam formar nesse estudo não se formaram quando o ferro férrico, isso é o ferro 3+, foi substituído pelo ferro ferroso, isso é o ferro 2+. Porque o ferro ferroso, ele forma outras estruturas e não as que eles precisavam. Então os caras tentando refutar o meu artigo, eles refutaram o Hércules. Mas quem sabe quando que eles vão conseguir entender isso, né? Aí depois o Alisson, ele vai ensinar como se lê um artigo, presta atenção. Tá aí agora eu tô dentro do programa do Cider, gente, certo? Então esse Cider é uma inteligência artificial que ele usa para estudar artigos, ó, presta atenção. Estou com o artigo científico dentro do Cider. O que é que significa isso? O Cider, ele vai usar as inteligências artificiais aqui, ó, todas elas aqui, ó, as maiores, para analisar o que eu colocar aqui. E aí eu fui e coloquei aqui, ó. Só mudei a interrogação porque eu quero que ele responda se aquela informação que ele está trazendo ali do artigo é verdadeira ou falsa, né? Para a inteligência aqui dizer que não. Aí o interessante é que a inteligência trouxe assim, ó, a resposta. O texto não menciona que 75% das reações requer ferro 2. Ele afirma que o ferro é o catalisador mais predominante na simulação, né, na questão do oceano arqueano, mas não fornece nenhuma porcentagem específica. Então, essa porcentagem aí que ele colocou, de 75%, não está dentro do artigo. Aí, ó, a solução que o Francisco vai dar? Já é coisa dele próprio. Olha só, cara, que malandragem. Tenta fazer o seguinte, tenta fazer um Ctrl+F com 75 para ver se aparece. Mas no caso ele dá a entender que está no artigo, né, Alisson? Está no artigo. Então, o tutorial dele para você ler um artigo científico. Pergunta para inteligência artificial. Resolvido. Para que passar anos numa faculdade estudando, né? Basta perguntar para inteligência artificial. O cara tá com a tabela aqui na frente dele. Eu falo claramente da tabela e nenhum dos dois consegue, dos três, né? Talvez até dos quatro, mas esse aqui tá quieto, não fala nada dele. Conseguem simplesmente olhar para a tabela. Se a gente vai ali no artigo, eu tô aqui nessa mesma página. A mesma tabelinha para você ver. Agora presta bastante atenção, Alisson e Francisco, porque isso daqui é uma técnica muito avançada, muito complicada. Chama porcentagem. Precisa da sexta série completa para conseguir aprender a fazer isso aqui. Veja bem, essa figura 2b, a descrição dela, resumidamente, diz que o ferro ferroso facilita a interconvenção de metabólitos em 8 intermediários metabólicos. Quais são eles? É o 6-fosfogluconato, que é esse 6PG. Então, olhando para a tabela, nós temos aqui, ó, 4 metabólitos desse intermediário. 1, 2, 3, 4 desse 6PG, certo? E o outro é o frutose 6-fosfato, que é o F6P. E olhando aqui para a tabela, nós temos igualmente 4 metabólitos dele. 1, 2, 3, 4. Sendo esse frutose 6-fosfato um intermediário da glicólise e esse 6-fosfogluconato um intermediário da via da pentose. Agora, presta atenção aqui no gráfico. Quantos desses metabólitos só ocorreram na presença de ferro 2? Não ocorreram com cobalto, não ocorreram com níquel, não ocorreram com molibdênio, não ocorreram com fosfato. Isso é, quantos estão branquinhos, clarinhos ou riscados aqui nessa tabela? Nós temos todos esses daqui, ó. Esses daqui ocorrem única e exclusivamente por causa do ferro 2, ou ferro ferroso. Então, quantos nós temos aqui no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geralmente eu passo mais rápido porque eu pressuponho um QI acima de 70 para as pessoas que estão ouvindo. Mas agora eu vou explicar bem sexta série aqui, porque algumas pessoas realmente não conseguiram entender. Então presta atenção, se a gente for fazer um cálculo, isso aqui é um cálculo extremamente complicado, e é por isso que eu falei que precisaria ter a sexta série completa, quantos deles dependem exclusivamente do ferro? Que nós vimos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, correto? Então volta aqui na calculadora e coloca 6. Quantas reações no total? Aí contar de novo aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 6 que eram exclusivas do ferro contra 8 reações no total. Então você pega 6, você divide por 8 e você vai chegar em 0,75. Mas o que é 0,75? É por isso que eu falei que precisaria da sexta série completa. Se você pega esse 0,75 e multiplica por 100, você vai chegar em 75%. O 75% que ele falou que não está no artigo. Se você for reparar, a IA, que é mais esperta do que eles, diz aqui claramente, ó, não sei se, ó, o texto não menciona. Porque a IA não tem capacidade de avaliar corretamente gráficos e figuras. O texto não menciona 75% e eu concordo. Ela tá certa. O problema é o pessoal que não sabe avaliar um artigo. Mas tudo bem, Alice e Francisco. Eu entendo que esses cálculos eram complexos demais pra vocês. Então tá tudo bem não ter visto eles. Aí aqui a gente descobre como que esses caras leem artigos. E por que eles têm liberdade pra fazer isso? Porque o público deles aceita qualquer coisa que vem da boca deles. Alisson, usa sua IA pra perguntar pra ela se qualquer um dos dois artigos falam de ferroxidina ou de cistina, que o Hércules falava nos artigos. E quando ela te corrigir dizendo que ferroxidina não existe, mas fala de ferredoxina, e que nenhum artigo jamais cita cistina e sim cisteína, aí você pergunta se esses artigos falam que essas proteínas surgiram no experimento conforme o Hércules mencionou. Mas para isso aí, claro que ele não precisa usar IA, né? Porque o Hércules falou, ele só acredita. E o interessante é que depois de uma demonstração calorosa dessa de como ler um artigo, ele ainda me pergunta. Gente, ele está se propondo a criar uma live, ele fala nessa live dele aqui, que vai ensinar o público dele, Francisco, a ler artigo. Que ele vai ensinar um método de ler o artigo. É dessa forma, Lúcio, que você vai ensinar? Opa, com certeza. Inclusive, acho que seria muito bom para você também. Só que tem um problema, não é com inteligência artificial, precisa usar os próprios neurônios, e pode ser que precise fazer cálculos dificílimos de porcentagem, como 6 dividido por 8 também. Então, provavelmente, não vai ser útil para vocês. Mas se vocês quiserem, vai ser gratuito. Eu não ganho nada com o YouTube mesmo, meu canal nem monetizado é. Aí, quem sabe, vocês acabam aprendendo a ler artigos também, né? E, basicamente, essa foi a refutação deles ao meu vídeo. Tudo isso. Pegaram um cherry picking da metade de um argumento, não tiveram nem a capacidade de dizer o porquê que eu tava argumentando aquilo, e refutaram o Hércules. E o interessante é a torcida no comentário dizendo, nossa, acabou com o Lutzer. Mas sabe por que eles podem ter uma argumentação tão rasa e superficial como essa, baseada em inteligência artificial? Eles não precisam ler artigos, não precisam estudar de verdade, qualquer coisa que eles falarem o público deles vai aplaudir, porque não é um público estudioso, é apenas torcida. Mas eles podem fazer tudo isso porque a argumentação principal deles não é e nunca teve a ver com o artigo. A argumentação principal deles é a minha pessoa. E aí começa. O argumento principal deles começa aqui, ó. O cara fazendo essa tua fantástica análise. O vendedor de pílula do câncer fake. A família envolvida com isso. E antes disso, ele já havia falado aqui também, ó. o rapaz aqui, né, que é muito conhecido aqui, a família aqui no Brasil, gente, por vender pílula do câncer fake, né? Fazendo todo um destroço muito grande, né, até mesmo dentro do nosso Congresso Nacional, aí se depois, é liberal ou não. Quando o biólogo Henrique chega, o mesmo argumento de novo. Uma curiosidade, dá uma pesquisada na família. Só um minutinho, para não perder essa. Já denunciei. Dá uma pesquisada na família do Lutzer aí, galera. Já denunciei aqui. Então, basicamente, eles não precisam analisar artigos, eles não precisam sequer ler, porque eles têm um público domado, e é por isso que é público deles, que mais vale você falar mal da pessoa do que do argumento dela. O que é essa tal de fosfetanolamina fake? Se você colocar fosfetanolamina Conchal, é melhor do que colocar Lutzer, porque vai aparecer os casos sem tanta distração, porque tem várias coisas relacionadas a Lutzer. Aí você pode entrar em qualquer um deles aqui, ó, por exemplo, essa reportagem aqui do G1. Aí aqui você pode ler a descrição inteira, tem vários artigos assim, inclusive um videozinho mostrando a prisão do meu pai. Isso aconteceu em 8 de dezembro de 2015, e como você pode ver, todo mundo sabe que se meu pai foi preso, a evolução é verdadeira. Essa é a lógica impecável do argumento deles. O que significa que se posteriormente eu voltar para a fé deles, voltar a acreditar em Darwin, aí a evolução passa a se tornar falsa porque meu pai foi preso. Por outro lado, Darwin ser eugenista, concordar com extermínios de desfavorecidos, isso aí também prova que a evolução é verdadeira. Mas enfim, se você acha que a mídia brasileira é 100% fidedigna, neutra e não tem nenhum motivo político por trás, então você pode ler aqui e acreditar em tudo que está escrito sem nenhum problema. Pra mim não faz nenhuma diferença se você acreditar ou não, inclusive aqui onde diz que mostrou que o laudo indicava que a substância era falsa. A parte interessante é que esse laudo nunca chegou nos autos. As amostras apreendidas desapareceram, e depois que nós entregamos 8 laudos de 8 espectrometrias de massas diferentes e reunimos mais de 280 casos de pessoas curadas com laudos de antes e depois, que inclusive muitos deles foram até Brasília para depor, não enviaram só vídeo não. Aí com os laudos de pureza dos mais de 280 testemunhos, eles soltaram meu pai no dia 1º de abril do ano seguinte, passou 4 meses na prisão. Aí a acusação que inicialmente era de produzir substância falsificada, mudou magicamente para produzir substância legal. E inclusive no processo, tá escrito lá
clara e descaradamente. Não importa se a substância era verdadeira ou falsa e se tinha benefícios para a saúde, porque a substância era ilegal. Enfim, a gente tem uma pasta aqui com quase 600 GB de fotos, vídeos, laudos de antes e depois, só que eu não falei com ninguém, então não posso mostrar. E também não é nem necessário. Esse cara aqui é um caso interessante porque ele foi até Brasília para depor, inclusive. Ele é de Hortolândia, mas também não falei com ele, então coloquei essas bolas aqui na frente para tampar os rostos. Mas esse aqui foi considerado um dos casos mais fortes no depoimento de quando ainda era a acusação de ser falsa, porque ele estava em coma. Tinha sido dado semanas de vida para ele quando foi colocado fosfetanolamina na sonda. E isso aqui é ele depois, no dia que eu fui lá falar com ele para ele ir para Brasília dar o depoimento. Bom, eu nem preciso perder tempo com isso, porque isso aqui é só para esclarecer quem tivesse alguma dúvida. Tem várias reportagens, vocês podem ler todas se quiserem. Não sei em que mundo possível eles acham que eu teria vergonha disso. O máximo que eu poderia ter vergonha é de não ter participado. Isso aqui é um motivo de orgulho absurdo para nossa família. Infelizmente eu estava estudando fora e não participei disso. A Bíblia diz: aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então se vocês acham que eu me envergonho disso, não me envergonho nem a pau. Mas e se eu me envergonhasse? E se meu pai fosse um traficante de drogas, um serial killer, um maníaco do parque? No que exatamente isso mudaria no meu argumento? Quem não tem capacidade de ler um artigo, vai procurar ler sobre a vida da pessoa a fim de justificar a sua incapacidade de ler um artigo. E é por isso que eu não sei quem são a maioria deles e também não dou mínima, porque o conteúdo do artigo é suficiente. E mesmo que meu pai fosse um traficante, um maníaco do parque, isso não mudaria em absolutamente nada no meu argumento. E o argumento final deles é: esse Darcy Clay, que eu também não sei quem é, Sérgio Lutzer é teólogo, a única coisa que ele já conseguiu produzir na vida foi livro de teologia adventista falando do sábado. Isso é parcialmente verdade, tá? O livro que ele está se referindo a esse daqui, que eu escrevi logo depois de decidir qual denominação eu ia seguir, inclusive é o número 262 nos mais vendidos em hermenêutica, religião e espiritualidade. Tem até um vídeo antigo falando desse livro, mas não é a proposta do canal, por isso que eu não falo dele atualmente. Tem outros livros também, que eu também não vou me delongar neles, porque eles possivelmente não conseguiriam entender nenhum nome. Esse aqui é o De Ursprung des Lebens in den Wasser, e este daqui, Die Udosphilbarkeit der Chemische Revolution of Molecular Ebene. E são dois livros de química prebiótica, publicados enquanto eu estudava fora. É verdade também que eu sou teólogo, sou formado e tenho mestrado em teologia, e também sou formado em química, estava fazendo doutorado, mas perdi por motivos religiosos. Todo mundo sabe que eu guardo o sábado, aquele livro é a prova disso, e não temos leis de liberdades religiosas em todos os países do mundo. E aos sábados eu não assisto aula, não apresento trabalho, não entrego trabalho e não defendo tese. E por conta disso, também não consegui fazer o doutorado. Mas graças a Deus o professor Eberlin abriu uma porta para mim, e agora em janeiro eu começo o doutorado junto com o Dr. Eberlin, conforme ele mesmo falou no debate. Eu percebi que muita gente na internet me chama de doutor em química, eu não sou, nunca me apresentei assim. Isso aí tá mais pra um espantalho que eles estão usando pra tentar me acusar. Eu seria, mas não consegui. E talvez as pessoas falem isso, porque algumas me conheceram no período em que eu estudava. Mas podem ver em absolutamente qualquer vídeo, eu jamais me apresentei desse jeito. Então, pelo menos até janeiro, eu não estou trabalhando com química, não estou ligado à química de nenhuma forma, unicamente pela graduação, e só começo o doutorado em janeiro. E se alguma coisa der errado, algum imprevisto, e eu não conseguir começar o doutorado em janeiro, isso também não muda em nada o meu argumento. A evolução química continua morta na água, sequer consegue sair dela. Nesse vídeo, inclusive, eles vão dizer que eu me apresentava como doutor, depois fiquei com medo e mudei. Eles só não conseguem mostrar uma vez que eu tenho me apresentado desse jeito, porque o grande problema de lidar com mentirosos patológicos é que eles projetam o caráter deles nas outras pessoas. E como o ser humano ele tem uma habilidade maior de procurar os seus próprios defeitos nos outros, eles tentam dizer que eu tô mentindo ou qualquer coisa porque é isso que eles fazem. Mas é isso. Meus podres expostos. Se você tá decepcionado porque queria estar seguindo o doutor em química, infelizmente ainda não. Só em janeiro que eu vou começar. Ah, mentiram pra mim que você era doutor. Tudo bem. Fique à vontade pra se desinscrever também se você quiser. Eu não ganho nada com isso, meu canal nem monetizado é de novo. Ah, seu pai foi preso, não quero te seguir. Beleza, se desinscreva também, não tem nenhum problema com isso. Como já falei, meu canal nem monetizado é. Nós vamos continuar com as análises de artigos. No entanto, eu tô meio enrolado com o trabalho por causa desses vídeos que eu fiz em sequência aqui pro canal. Então eu vou dar uma pausa agora, só até eu conseguir desenrolar o trabalho, depois eu volto. Acho que não mais nesse debate. Tinha bastante coisas interessantes, como o Antônio Miranda achando que cada nucleotídeo é um gene, e o Hércules, que é químico, dizendo que os aminoácidos na sopa de Stanley-Miller não sofreram hidrólise, como se fosse sequer possível um aminoácido sofrer hidrólise. A hidrólise é o oposto da polimerização, da ligação peptídica, né? Você precisa ter 2 aminoácidos para liberar uma molécula de água. E isso é a ligação peptídica, que são vários aminoácidos juntos. A hidrólise é quando a molécula de água entra no meio e arrebenta, e separa os aminoácidos. Aminoácido não sofre hidrólise porque ele já é um monômero, ele precisa ser um polímero para romper a ligação e se tornar monômeros novamente. Obviamente que os aminoácidos de Stanley-Miller não iam sofrer hidrólise porque eles sequer polimerizaram. Mas de qualquer forma, acho que vocês já entenderam. Então não vou seguir reagindo a esse debate, já deu o que tinha que dar. E se a trupe se reunir para falar mal de mim de novo, para fazer qualquer coisa, para refutar, não precisa nem me marcar. Vocês já viram o nível argumentativo, vocês são inteligentes o suficiente para comparar a minha argumentação com a argumentação deles e tomem suas próprias conclusões. É claro que tem muita gente formatada, inclusive nos comentários dos meus vídeos que vão chegar, não viram o vídeo, não leram o artigo, mas vão dizer que os evolucionistas estão certos. Mas em contrapartida, eu tenho recebido muitos e-mails, e eu vou deixar o meu e-mail aqui para
contato embaixo também, e alguns deles, inclusive, de evolucionistas, elogiando a diferença de como se portar. Um evolucionista, inclusive, falou de fazer um canal de membros, eu não sei nem como é que faz isso, pra gente estudar artigos juntos. Eu vou pensar nessa ideia, vou descobrir como é que faz isso primeiro, eu acho que o canal tem que ser monetizado antes, e se um dia essa ideia sair do papel, eu aviso vocês. Se apesar de todo esse exposed, você acha que ainda vale a pena me seguir, seja bem-vindo, se não, vá pela sombra, e Deus abençoe vocês.